Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu quero falar de equipamentos individuais. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite a você para estar conosco em uma de nossas reuniões que acontece às terças-feiras, às 19h30, e na quarta-feira, às 15 horas, na quinta-feira, às 20 horas, nos lares, no sábado, às 19h30, o culto de adoração a Deus, e no domingo, em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras, e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Quero pensar com você dentro deste tema, equipamentos individuais. Eu quero pensar com você sobre esse aspecto, porque Deus, na verdade, Ele prepara os seus filhos para que eles possam servi-lo de maneira que venha atender às suas expectativas. E eu quero tomar um texto que encontra em 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 e 39. Então eu quero pensar com você sobre isso. Eu vou estar meditando com você sobre este aspecto de equipamento. Por que Deus ele faz isso? Porque Ele quer que os seus servos venham servi-lo com alegria e com capacidade. E eu tenho aqui esse texto que diz o seguinte, verso 38 e 39. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi ao encontro do filisteu, foi ao encontro do gigante Golias. Como eu já afirmei aqui, nós temos da parte de Deus uma armadura. Só que a armadura que é utilizada para um, ela nem sempre pode ser utilizada em outra pessoa. E esta talvez seja uma das grandes questões, porque nós às vezes colocamos os olhos nas pessoas que estão à nossa volta, né? E essas armaduras que eu quero pensar com você no aspecto de habilidade, de dons, de capacitação, né? Não vamos pensar aqui em armas de fogo aqui. Nós não estamos aqui, nós estamos pensando aqui como nós podemos desempenhar o nosso papel, a nossa função aqui nessa baixa terra, dentro daquilo que é o propósito de Deus. Esse texto que eu tomei como base da nossa meditação fala que Israel estava num conflito muito grande com os filisteus. E havia um homem ali, por nome de Golias, que era um gigante, e ele fez um desafio para o povo de Israel, dizendo o seguinte: não coloquemos todas as pessoas na guerra. Eu sairei contra vocês e vocês mandam um. E aquele que vencer
será vitorioso e os vencidos serão escravos daqueles. Só que não encontrava ninguém ao nível daquele homem em função da sua força, da sua estatura, da sua grandeza. E ele então desafiava o exército de Israel que desse apenas um homem, não colocasse todos a lutar desnecessariamente. Do ponto de vista, da lógica, esse homem estava coberto de razão. Todos os demais guerreiros à luta, sendo que 2 pessoas apenas poderiam resolver aquele conflito. E o impasse durou alguns dias e chegou alguém que, da parte de Israel, que se dispôs a lutar. E esse alguém era Davi, ainda jovem, moço, e ele não tinha nenhuma arma, do nível, e ele então se coloca para lutar. Então o seu sogro, que era o seu futuro sogro, que seria o Saul, dispôs para ele as armaduras dele. E esse é o texto que eu li aqui, que eu julgo interessante, novamente a gente estar lendo. Diz assim: saiu e vestiu Davi da sua armadura. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aquela armadura, ela era própria para Saul e não para Davi. E pensando sobre a nossa vida aqui, seja em qualquer área, porque eu estou abordando aqui o aspecto espiritual, mas isto é válido em todos os âmbitos da nossa vida. Eu não posso estar comparando a minha vida com outro, analisando a minha vida sobre a perspectiva de outro, porque o que Deus me deu é para ser usado por mim. Eu não posso usar as armas de outro. Pelo contrário, eu vou ficar engessado, parado. E o que ocorreu com Davi? Davi, ao experimentar as armas de Saul, ele não pôde sequer andar. Por quê? Porque elas não foram preparadas para ele. Então ele a Bíblia diz que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda foi chegando ao filisteu. Então as armas de Davi eram aquelas que ele era acostumado a lutar. Agora eu quero pensar em outro texto aqui sobre esse aspecto, como Deus nos prepara, como Deus ele nos dá as armas também. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou se ensino, esmere-no fazê-lo; ou se exorta, faça com dedicação; o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência;
quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui está mostrando os dons de serviços. Então eu estou pensando sobre equipamento. O Senhor Deus, Ele sempre equipou os seus guerreiros, seus soldados, para empreender as suas demandas, as suas batalhas. Só que não podemos, em hipótese alguma, estar querendo as armas do outro, ou desejando, porque isto é quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, Ele nos equipou. Então, cada um, eu coloquei o título nessa reflexão aqui, de equipamento individual. Então, eu e você temos esse equipamento da parte de Deus. E aí, manda que nós temos a ordem expressa aqui, que devemos fazer com dedicação, devemos fazer com esmero, fazer com... aqui vai falando assim, a medida, a proporção, assim também nós, enquanto muitos somos membros uns dos outros, do corpo de Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí vai falando o seguinte, se profecia segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Se é um ensino, esmere em fazer, ou seja, seja uma pessoa pesquisadora, que examine com cuidado. E aí vai falando uma série de dons. Eu coloquei aqui o texto que fala de uma batalha, de uma guerra, que Davi tinha que enfrentar com aquele homem. E ele experimentou usar as armas de outro, a armadura de outro. E ele viu que não era possível. Nós precisamos ter essa percepção. Nós temos que ter essa percepção, lutar, procurar vencer com aquilo que Deus disponibilizou, com aquilo que Deus nos preparou, nos capacitou. Muitas pessoas hoje, eu acredito que elas estão assim como engessadas, paradas, e elas tentam mobilizar com os dons dos outros. Você que está me assistindo, saiba de uma coisa, que você foi equipado para lutar, para vencer na vida, em todos os aspectos, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E quando eu estou pontuando isso, eu estou falando sobre o seu conhecimento, sobre a sua capacidade. É claro que você precisa de aperfeiçoar, você precisa de preparar essas ferramentas que Deus colocou nas suas mãos e nunca usar ou tentar usar as ferramentas dos outros, porque você, eu gostaria de ter uma capacidade de comunicar como fulano, eu gostaria de ter habilidade de tocar como fulano, eu gostaria de saber cantar como... Não, com certeza você tem outras habilidades e que esta outra pessoa não pode fazer o que você faz e nem você fazer o que ela faz, mas isso faz com que você torne dependente e formando o corpo de Cristo para a glória de Deus. Isto que importa. E Deus ama essas diferenças e até mesmo Ele usa isso para que nós tornamos dependentes uns dos outros, completamos mutuamente. E nossa palavra aqui sobre equipamento, Deus tem te equipado para fazer aquilo que Ele planejou para a sua vida. Com essas palavras eu quero orar, pedir ao Senhor que Ele nos dê essa percepção. Bendito Deus e Pai, abra o nosso entendimento e que nós possamos reconhecer como o Senhor nos capacitou para fazer aquilo que o Senhor designou. Nós oramos a Ti, pedimos a Ti que ilumine a mente desta pessoa que está nos assistindo nesse instante. É a minha oração dirigida a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.